E hoje, para tirar a dúvida das mulheres, eu estou aqui com o Dr. Alexandre Lafranchi, que é cirurgião vascular, e a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do anticoncepcional. Usar ou não, e de que forma ele altera o nosso organismo. Doutor, a gente vê que recentemente as mulheres começaram a contestar esse uso, né? Esse usar ou não o anticoncepcional e os malefícios que às vezes traz ao longo do tempo para o organismo. Fala um pouco disso para a gente, né? O que o anticoncepcional a longo prazo vai trazer aí essa quantidade de hormônio para o organismo da mulher? Bom, a gente vai falar mais do ponto de vista vascular, né? Porque o anticoncepcional, como ele age em várias áreas do corpo, ele pode levar a vários tipos de efeitos benéficos e maléficos também, né? Eu acho que, como toda droga, você tem que colocar numa balança para analisar os efeitos prós e os contras do uso. No ponto de vista vascular, o uso do hormônio a longo prazo, ele leva basicamente a dois tipos de problema. Ele aumenta o risco de você desenvolver doença de varizes, né? E ele aumenta o risco de você desenvolver complicações vasculares, que seriam a trombose venosa profunda ou a embolia pulmonar. Acredita-se que o uso de hormônio aumenta entre 4 e 8 vezes o risco de desenvolver uma trombose venosa, que é uma complicação, a formação de um coágulo numa veia profunda, ou uma tromboflebite superficial, que é a tal da flebite, que é a formação de um coágulo numa veia superficial. Existem pessoas que têm um risco aumentado, né, dentro desses pacientes que vão usar anticoncepcional. Então, eu acho que a importância, o anticoncepcional ele tem os seus benefícios, principalmente a curto e médio prazo. Eu acho que quando a gente considera longo prazo, então mais de 5 anos, aí a gente tem que rever esses dados. Eu sempre falo que o problema do anticoncepcional ele está ligado à pessoa que vai usar. Então é isso que a gente tem que analisar. Quais são os fatores que essa pessoa tem, se ela tem um risco maior ou menor de usar o anticoncepcional e desenvolver um problema. Doutor, fala pra gente então quem seria esse grupo de risco aí que usando o anticoncepcional poderia desenvolver todas essas doenças, né? Qual seria esse grupo de risco, né? A mulherada que usa em casa, no que elas devem ficar alerta aí para usar um? Bom, primeiro, sempre a gente fala que o anticoncepcional, o problema normalmente está relacionado no início do tratamento, quando você começa a utilizar, então nos primeiros 3 a 6 meses, ou depois que você interrompe, quando você reinicia. Então, às vezes a pessoa está usando há bastante tempo, já não percebe tanto essas complicações, mas no início do tratamento é mais comum. Segundo, as pessoas que têm histórico familiar de alguém que já teve trombose venosa, já teve embolia pulmonar, as pessoas que fumam. Então, o uso do anticoncepcional associado ao cigarro, ele aumenta em sobremaneira esse risco de trombose ou de embolia. Acredita-se que até em 11 vezes aumenta esse risco. Então, é um aumento bem considerável. As pessoas que estão acima do peso, as pessoas que vão ser submetidas a um procedimento cirúrgico. A gente recomenda qualquer procedimento cirúrgico que a pessoa vai fazer uma anestesia ou geral, ou uma anestesia peridural, ou uma RAC, que a pessoa interrompa o uso do hormônio 30 dias antes do procedimento. Hoje, uma das principais causas de complicações pós-operatórias é a embolia pulmonar, e que invariavelmente pode levar a pessoa à morte. Então, o que a gente faz sempre é orientar que quando a pessoa vai fazer um procedimento cirúrgico, suspender o hormônio 30 dias antes, porque esse risco fica aumentado nesse período. E reiniciá-lo também 30 dias depois do procedimento cirúrgico. Doutor, e fala pra gente, né, já que você está orientando, às vezes as mulheres ficam na dúvida, então, já que eu faço parte desse grupo de risco aí que pode desenvolver essas doenças relacionadas ao anticoncepcional, né, elas ficam na dúvida, o que usar então? O que seria uma boa opção para essas mulheres, às vezes, né, substituir a pílula por outro método? Bom, eu acho que depende muito da mulher que a gente está considerando. Se é uma pessoa que é solteira, não tem um namorado
assim, de bastante tempo, não tem nenhuma relação estável, aí o melhor uso é o preservativo, né? Quando a gente considera uma mulher casada ou que tem uma relação estável, aí vai depender se ela vai ser por pouco tempo ou por muito tempo. Quando a gente considera que a pessoa quer usar um método contraceptivo por um período prolongado, que seria superior de 5 anos ou superior a 5 anos, a gente recomenda o uso dos dispositivos intrauterinos, os famosos DIUs, que hoje você tem duas classes. Você tem um que tem hormônio, né? E tem os antigos, que são os de cobre, né? Então, tanto um quanto o outro, ainda hoje, não se considerou que cria um aumento significativo no risco de complicações vasculares. Então, a gente recomenda o uso desses dispositivos. Agora, quando a pessoa pretende ter uma gravidez com um período menor do que 5 anos, aí você tem vários outros métodos, né? O mesmo uso do preservativo, você tem alguns outros métodos que, de repente, a pessoa conversando com o seu ginecologista, ele vai achar qual que é a melhor opção.